Você está com a gente desde cedo, acompanhou a participação da Rádio França Internacional, trazendo informações sobre o cessar-fogo que entrou em vigor na faixa de Gaza, com também lideranças do mundo inteiro comemorando, celebrando este momento em que estamos neste conflito entre o grupo Hamas e Israel. Israel e Hamas celebra a aprovação por Tel Aviv do acordo de trégua que prevê ainda a liberação e a libertação, provavelmente agora na próxima segunda-feira já, pelo menos essas são as informações que se tem, dos reféns israelenses sequestrados pelo grupo palestino. Também haverá a liberação de presos palestinos que estão no poder de Israel, entre outros movimentos. Agora, qual é a expectativa que se tem realmente disso que está acontecendo agora? Pode-se esperar que haja um avanço nesse processo? Há desafios ainda a serem enfrentados? Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o professor Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais da ESPM e que eu agradeço aqui pela gentileza de estar conosco no Jornal da CBN. Professor Leonardo Trevisan, bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia a todos que nos escutam. Eu que agradeço o convite. Bom dia, professor. Professor Leonardo Trevisan, com que esperança se pode entender o que está acontecendo agora? Essa pergunta é boa, porque a palavra esperança ela tem sempre que ser misturada com a palavra experiência, né? Nós tivemos aí anos, né, de uma situação bastante conflituosa, né? Janeiro e março do ano passado, né, todos nós lembramos, as esperanças foram as mesmas, né? De lá para cá, nós tivemos mais de 40 mil mortos, né? E uma crise humanitária sem precedentes e as famílias dos reféns desesperadas. Então, nós temos aí um conjunto de dados que deixa a gente mais cauteloso, né? Eu acho que dessa vez nós temos uma mudança fundamental e não é do combate, né? É curioso isso, sabe, Milton? A mudança não está na cena de combate. A cena de combate está praticamente a mesma. Israel domina 80%, tem domínio completo da área militar, 80% do território. O Hamas se protege e se escondendo dessa força israelense. Israel fez muita coisa, mas o Hamas ainda tem sua rede de túneis. Então, a situação militar é a mesma. O que é que mudou? Mudou a situação política, né? O Hamas vamos começar pelo Hamas. O Hamas recebeu apoios novos e apoios de uma consistência que é diferente. Não dá para a gente falar muito, mas o motivo, o fracasso do ataque no Catar. O que aconteceu? Você tem a ala militar do Hamas e tem a ala política. A ala política estava refugiada, exilada, em Doha, no Catar. Israel tentou um ataque. E o ataque foi o primeiro. Se vocês lembrarem, a gente lembra junto, não teve nenhum ataque israelense que falhou. Só esse falhou, né? Esse é o ponto. Estava tudo certo para pegar a liderança política. Alguém avisou, sai daí, né? Sai daí que vai... Morreu pessoa errada, não morreu aqueles que eles queriam matar, né? E quem é que avisou? Esse é o ponto, ninguém sabe. Pode ter sido o próprio Catar, pode ter sido o Shin Bet israelense que disse não faça o ataque para o Netanyahu, e pode ter sido os Estados Unidos, né? Então, quando você olha para esse quadro, o Hamas ganhou uma proteção nova. Esse é o fato, Milton, né? Deu para ele negociar com outro jeito. A liderança que contava, que sobrou, ficou viva. É disso que nós estamos falando, né? Então, o Hamas tem um apoio que não tínhamos antes, tem um grau de confiança que não tínhamos antes. Tem Arábia Saudita metida nisso, tem França metida nisso, tem, de certa forma, o poder político da União Europeia metido nisso. E não há dúvida nenhuma. Tem Trump dizendo para o Hamas, pelo genro dele, fica firme aí que nós vamos segurar as pontas de vocês. É isso. Do lado israelense, o outro lado, né? Nós temos um movimento político meio inédito em Israel. Milton, quando nós olhamos para esse quadro, a gente observa que lideranças israelenses significativas,
o centrismo de Israel, a área mais de centro político de Israel, que é o Yair Lapid, junto com algo que nunca eles ficaram juntos, junto com o conservador, o Benny Gantz, os dois querem o cargo de primeiro-ministro. Mas nisso aí ficaram juntos, com a liderança religiosa do Shas, que é importante. Não é extrema, não é aqueles grupos radicalizados ultra-ortodoxos. Os três disseram, chega de guerra, o plano de paz do Trump é o que nós queremos. É essa mudança. Né? Agora, professor... Então, Netanyahu ficou meio que isolado e o Hamas se sentiu protegido. Pode ser que o plano avance da primeira fase. Daí, Cássia, eles entregaram o que as duas coisas mais, o que os dois lados mais queriam, as coisas que eles mais queriam. O lado israelense vai receber os reféns e o lado do Hamas recebeu a promessa bem concreta de que Israel vai se retirar, iniciar o movimento de retirada. Deu uma chance para esperança, embora a experiência da gente tenha que pensar um pouco nisso. Queria pegar esse gancho que o senhor trouxe do início dessa retirada de Israel da faixa de Gaza, né? Israel diz que vai se retirar, mas deve permanecer ainda em uma fatia do território. Sim. E, por outro lado, esse plano de paz, ele inclui também o desarmamento do Hamas. Não são duas coisas difíceis de serem concretizadas, tanto o desarmamento do Hamas como a retirada de fato de Israel da faixa de Gaza? Olha, esse ponto aí é essencial e nós temos duas saídas aí nesse ponto. Né? Não foi à toa, viu, Cássio? Que uma opinião que não é a minha, não é a tua, é de alguém que entende o assunto e que tem interesses. É um tal de Sergei Lavrov que vem a ser chanceler da Rússia. Né? O que ele disse? Esse é o plano possível, tá bom esse plano. Eu prestei atenção nisso aí. Né? É o russo falando. Né? Por que ele disse isso? Porque nós temos um quadro mais ou menos organizado dessa retirada israelense. Se chegou a um consenso. Sabe quem pensou esse quadro? Olha que coisa curiosa. É o mesmo quadro do ano passado que o exército israelense, aliás, porque apresentou esse plano, o general perdeu o posto. Né? O posto estabeleceu uma série de linhas por onde sair a ocupação israelense e um estado tampão. Na prática, eles vão sair da faixa central de Gaza, vão sair da cidade de Gaza, vão sair até o sul, na região de Beit Lavia, vão, de alguma forma, manter os corredores da Filadélfia, o corredor de Rafah, e isso dá segurança para o Estado israelense e para o Egito também, porque fica dividido. Né? É nesse contexto que tem alguma paz. A zona tampão vai ficar nessa região. Na prática, vai devolver a zona norte. Onde é que está a tensão maior? Lá em cima, no norte, aquilo que o exército israelense disse que ia devolver. Esse é o ponto sensível. Vai devolver mesmo? Tá? Que é a Netzarim, que é a saída no norte. Tá bom. Então, tem um plano, né? Do outro lado, sempre que eu vi o outro lado, o lado do Hamas, né? Como é que vai ser o desarmamento? Vamos lá. O Guardian, o jornal inglês, esse bicho é bem informado, né? Naquela região. O Guardian deu uma notícia interessante na quinta-feira passada. Ele mostrou, de algum modo, o que é que tinha de estrago no Hamas, né? E ouvindo Michael Goldstein, que é um especialista da Universidade de Tel Aviv, um professor bem respeitado. O que é que esse professor disse? Israel demoliu, matou 90% das lideranças militares do Hamas, não tem mais. Tem soldado, não tem oficial, vamos entender dessa forma. Tá? 2, eliminou completamente as bases de foguete, 98%, acabou. Então, os grandes estragos do Hamas eles não podem fazer. Mas, como mostrou o professor israelense, a rede de túneis só tem 40% destruído. O Hamas conseguiu manter 60%.
E os soldados israelenses pensaram 2 vezes para entrar no túnel. Sabe, Milton, nós lembramos disso, né? Foi a mesma coisa que Vietcong contra americano, né? O americano que entrava no túnel não voltava. Então, de alguma forma, né, é difícil. Né? Então, o que nós temos? O que o Guardian mostrou? Que o Hamas tem aonde se proteger seus soldados. O que isso significa no plano de paz? De alguma forma, dar uma chance para uma saída política do Hamas. Ele esconde os militares, os soldados que sobraram, e ele tem uma saída política. Se você me perguntar, quer dizer então que o Hamas vai cumprir aquele ritual que um monte de grupo terrorista cumpriu? Começa terrorista, vai evoluindo, vira partido político. É isso que vai acontecer. Né? Ou pelo menos é essa a esperança. Professor Leonardo Trevisan, muito obrigado por essa aula aqui para a gente e para os ouvintes do Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Milton, eu que agradeço a oportunidade e me soma a tua expressão. Vamos, a tua e a da Cássia, vamos ter esperança. Precisa da paz. Muito obrigado, amigo. Professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, conversou com você aqui no Jornal da CBN.